Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler os versos 23 até o verso 27. Versos 23. Então, estando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra lida, Senhor, que será pregada, ministrada. Peço ao Senhor que o Senhor me use como instrumento do Senhor, um vaso de honra em tuas mãos, para que esta palavra, Senhor, caia como semente numa terra fértil, no coração de cada um dos amados irmãos aqui, Senhor. Que faça e traga a transformação necessária, como o Senhor trouxe a mim, Senhor. Fazendo com que possamos, ó Deus, pensar e repensar na tua palavra e nela se alimentar, Senhor. Não permita, ó Deus, que o inimigo, Senhor Deus, possa nos roubar esta palavra, esta semente do Senhor. Repreende toda ação do inferno, Senhor Deus. Leva cativo também os nossos pensamentos em Cristo Jesus, para que possamos realmente receber, Senhor. E de fato, na operação do poder do teu Santo Espírito, possamos sair daqui alimentados, Senhor, revigorados, rejuvenescidos, Senhor, na tua palavra. É assim que eu oro e nós oramos aqui como igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez muitos estejam perguntando o que é isso aqui. Será que o pastor virou um padre? Não, querido, isso aqui é uma gola clerical. Eu creio que, muito tempo atrás, os ministros presbiterianos usavam essa gola, essa vestimenta. De lá para cá nós perdemos um pouco disso, né? Agora um gravata, um paletó, um terno, né? E hoje eu não estou resgatando, mas eu senti falta. E é interessante que numa oportunidade em que eu estive fazendo capelania no hospital, eu fui com uma camisa como essa aqui, com uma gola clerical, uma cor diferente. E ao entrar no leito, no quarto do paciente, ela olhou para mim e falou: que bom, padre, que o senhor veio me visitar. Eu digo: não. Olhei para o nome de lado, vi um nome, ao lado e vi o nome dela. Eu digo: fulano, não, eu sou um pastor, sou capelão aqui do hospital. E ela continuou querendo me chamar de padre. Ô padre, o senhor vai fazer uma oração por mim? Eu digo: claro, por que não? Então, uma camisa clerical, que faz parte também das nossas vestimentas reformadas presbiterianas. Amém? Amados, como disse, nosso texto, nossa mensagem, nossa meditação vai ser breve, porque nós temos a ceia do Senhor para isso. Mas eu gostaria de iniciar essa nossa palavra, esse nosso sermão, perguntando: quem nesta vida não passou por dificuldades? Quem nesta vida não passou por tempestades, de tsunamis, furacões, ou neste exato momento não está no meio de uma grande tempestade também? Eu creio e eu entendo, até pela minha longa experiência de vida, já estou fazendo 60 anos, não parece, né? Mas eu tenho 60 anos. Se alguém quiser o segredo dos meus cabelos pretos, assim, renovados, é só me perguntar depois. Então, pela essa experiência de vida, eu sei que ninguém neste mundo está isento de uma tempestade, de um problema, de uma dificuldade. Porque são aspectos que envolvem
a nossa vida. Não tem como. Quem nasce neste mundo vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai enfrentar tempestades, pode passar por elas ou não, mas vai enfrentá-las de algum jeito. E no texto que nós acabamos de ler, nos é apresentada uma situação em que os discípulos estão prestes a naufragar. Um barco em que estava sendo varrido pelas ondas decorrentes de uma grande tempestade. E aqui o texto diz grande tempestade, porque não era uma pequena tempestade. Esses discípulos já haviam passado ali no mar da Galileia por outras tempestades, por ondas grandes, por ventos fortes, mas aqui o texto enfatiza que era uma grande tempestade. Isso quer dizer que era basicamente uma tormenta a ponto daquele barco naufragar e aqueles discípulos também morrerem. De modo que eles estavam ali desesperados diante daquela situação calamitosa. E é interessante que Jesus também estava no barco. E diz o texto que Jesus dormia tranquilamente. Imagine, um barco prestes a naufragar, as ondas barrendo, açoitando de um lado para outro, e Jesus não estava nem aí para isso, dormia. Ele dormia como se aquele barco navegasse num mar plácido, tranquilo. E essa situação é tão crítica, diz o texto, que os discípulos ali desesperados acordaram Jesus clamando: Senhor, salva-nos, ou perecemos. E é claro que esses discípulos, ao chegarem até Jesus dormindo, eles chegaram simplesmente: Jesus, Jesus, acorda, vamos perecer. Não, eles estavam agitados, estavam desesperados. E certamente eles gritaram: Jesus, acorda, homem, e salva-nos, ou perecemos. Todos nós somos como esses discípulos. Nós somos sujeitos a tempestades que nos açoitam de um lado e de outro. E normalmente, nesses momentos de crise, de dificuldade, de tempestades, a nossa tendência é desesperar-se. A nossa tendência é perder o controle, porque nós nos vemos impotentes e despreparados para passar pela tempestade, ou para passar pelo deserto, ou por um tsunami, ou por um furacão, seja qual for o nível dessas circunstâncias adversas de nossas vidas. E isso acontece com nós cristãos, mesmo quando Jesus está no mesmo barco conosco. Os discípulos estavam numa dificuldade muito grande e Jesus estava próximo ali. Sabe o que isso significa, queridos? Que mesmo cristão, as dificuldades vêm, as tempestades aparecem, os tsunamis estão presentes. A questão é como nós vamos lidar com elas. E ao estudar esse texto, ele me apresentou pelo menos 3 verdades acerca das tempestades que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês nesta noite. E a primeira verdade que o texto nos apresenta, que a tempestade sujeita a todos. Ninguém escapa, não cristão e cristão, todos estão no mesmo barco, sujeitos às tempestades, às dificuldades. E eu explico. Observe que nos versos 23 e 24, Jesus estava com os discípulos. E mesmo assim, esses discípulos foram sujeitos àquela grande tempestade. O que isso significa? Que a presença de Jesus não isenta você de passar por um problema, por uma tempestade, por uma dificuldade. Todos nós somos acometidos de tempestade. Eu enfatizo mais uma vez. A diferença entre nós e os discípulos reside como e com quem será enfrentada essa tempestade. Como nós vamos nos comportar
e como nós vamos buscar socorro. A quem nós vamos nos socorrer? Eu explico mais uma vez. Veja o exemplo de Jó. Ele não estava só. Ao ler o livro de Jó, nós vamos perceber que Deus estava com ele. Mas mesmo ele na dor e no sofrimento, esse homem, em determinado momento, ele esqueceu que Deus estava com ele, estava presente. Muitas vezes a gente lê o livro de Jó e entende que Jó foi um homem paciente, um homem tranquilo. Mas numa boa leitura, numa boa interpretação de tudo que está ali, daquele texto, aqueles que são, nós vamos ver que Jó não foi um homem paciente. Desde o momento que Deus permitiu que ele fosse acometido por Satanás, de todas aquelas dificuldades, de toda aquela doença, esse homem começou a questionar Deus. Começou a questionar o porquê ele estava naquela dificuldade, porque era um homem bom, um homem que cumpria a lei, um homem que oferecia sacrifícios pela sua própria vida e pela vida de seus filhos. E diz o texto que esses filhos viviam em farra, em festas, cometendo vários pecados, várias ações que iam de encontro à lei de Deus. Mas mesmo assim, Jó foi acometido de uma tempestade grande, talvez maior do que essa que os discípulos estavam passando naquele momento. Mas o texto nos diz também que lá no final, Jó entendeu e compreendeu o porquê daquela tempestade. E ele permaneceu firme e inabalável, manteve-se em pé e fortalecido. A diferença é como e com quem nós enfrentaremos essas dificuldades. Observe o exemplo de José. José enfrentou várias tempestades, né? Teve alguns tsunamis na vida desse homem. Ele foi vendido como escravo, foi acusado de assédio sexual, foi preso. Mas ao final, ele passou por toda essa tempestade também. Ele passou fortalecido. Porque, primeiro, ele entendeu que era a vontade de Deus. Segundo, ele confiou no Senhor. E esses dois fatores importantes fizeram com que esse homem vencesse essa tempestade, passasse por ela de uma forma tremenda e maravilhosa. A tal ponto que Deus o glorificou como homem, ao dar-lhe o segundo cargo de maior importância no Egito, abaixo de Faraó. Amém, queridos? O que significa que em tudo isso esses homens enfrentaram suas tempestades resolutos, confiantes de que Deus estava no controle. E em momento algum, esses homens cederam aos fortes ventos, ou aos ventos fortes. Observe os discípulos também. Vamos analisar a forma com que esses homens enfrentaram essa tempestade. Observe que na tempestade, é certo que essa tempestade, por ser muito grande, talvez a visão desses homens ao seu redor fosse pouca, por conta das ondas, por conta das águas, por conta do céu todo fechado, que talvez tivesse diminuído a sua visão acerca do seu ambiente, de onde ele estava. Mas esses homens, depois de lutar, labutar, tentar com as suas próprias forças, passarem por aquele momento difícil, esses homens conseguiram enxergar Jesus, talvez a meio palmo, e chamaram Jesus para estarem com ele nessa tempestade. E diz o texto que eles foram lá e disseram: Jesus, vem estar conosco, participar desse momento tão difícil.
Sabe por que estou colocando isso? Porque Jesus faz toda a diferença numa tempestade na qual possamos estar passando, nas nossas dificuldades. Queridos, é Deus quem permite ao crente, em meio à tempestade, vencer essa tempestade e permanecer firme e inabalável. Essa é a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com você. A tempestade sujeita a todos. Há uma segunda verdade. Na tempestade não se deve confiar em suas próprias forças. Eu explico. Todas as tempestades, é claro que eu estou fazendo aqui uma analogia acerca das circunstâncias adversas pelas quais nós podemos estar passando ou passaremos. Em todas as tempestades, elas vêm para matar, elas vêm para aniquilar, elas vêm para nos desestruturar. Em boa parte dela, nós não somos páreos para vencê-las, porque elas são muito fortes. É claro que as tempestades na nossa vida, como foi na vida de José, como foi na vida desses discípulos aqui nesse momento, como foi na vida de Jó e de tantos cristãos que nos antecederam nesse tempo todo de cristandade, há cerca de mais de 12.000 anos. Todas as tempestades, elas têm o controle e o domínio do Senhor, e fazem parte da vontade dEle e da soberania dEle para conosco. E ao lermos esse texto, é possível nós entendermos que os discípulos, sendo já homens experimentados no mar, e já por ter lidado com outras tempestades, eles tentaram de tudo para permanecer a salvo, suas próprias vidas e o próprio barco. Todavia, esses homens, depois de labutarem, de correrem para cá, para lá, de estarem desesperados, de estarem já certamente extenuados, sem forças, para labutar com aquela coisa natural, aquelas ondas fortes, aqueles ventos que o açoitavam de um lado para outro. Esses homens chegaram a um momento em que eles verificaram que eles não podiam fazer nada. E aí, diz o texto, que eles se lembraram de Jesus. Em que pese Jesus está ali ao lado deles, dormindo calmamente. Certamente Jesus estava sonhando com os céus, né? Ou algum anjo assistindo ele, eu não sei, né? A gente pode apenas deduzir certas coisas. Mas eles verificaram que nada podiam fazer, Jesus estava ali. E eles foram pedir socorro a Jesus. Eles não clamaram por nenhum deuses, aqueles deuses do mar. Eles olharam, enxergaram Jesus e pediram socorro a Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que Jesus era o seu refúgio, a sua fortaleza, era o socorro bem presente na angústia. E aqui estou citando o Salmo. Amados, a gente como homem, nós entendemos certas coisas e nós conhecemos as nossas capacidades, as nossas forças físicas, a nossa capacidade intelectual, como fazer, como não fazer. Nós sabemos o nosso limite. O Senhor nos deu toda essa capacidade para lidar com as coisas nesta vida, ou com quase todas as coisas nesta vida, inclusive para enfrentar gigantes, como a tempestade que os discípulos estavam ali enfrentando. Como Davi, aquele fragote, aquele menino, que a pessoa olhava para ele e não via nada de bom nele, ou nada que pudesse ser interessante na vida daquele homem. Tanto é que colocaram ele para pastorear.
ser um pastor, mas Davi, não nas suas forças, porque ele não tinha capacidade ou força o suficiente para rodar aquela funda e atingir um gigante com a pedra. Mas Davi confiou na força do seu Deus. E ele jogou aquela pedra contra aquele gigante. Não simplesmente com sua força, e rodou e acertou o gigante. Eu creio que ali estava a força, a mão do Senhor. Quando ele jogou o poder do Espírito Santo, deu uma força suficiente, aquela pedra suficiente para tocar a cabeça daquele gigante e derrubar aquela muralha, aquela tempestade que estava diante de Davi. E é interessante que Davi passou por essa dificuldade, por essa muralha, passou por cima dela e chegou ao outro lado vitorioso. Ele fez uma coisa diferente, né? Algo da cultura da época. Arrancou a cabeça daquele gigante. Talvez como troféus. Talvez como troféus. Entretanto, querido, esse texto nos ensina que, em pese, nós temos forças, capacidade, conhecimento, sermos malhados muitas vezes, temos riquezas, dinheiro, nós possamos lidar com essas dificuldades, com essas questões, com a força que Deus nos concede, mas há momentos em que essas forças não são suficientes para enfrentar certas dificuldades. E nós precisamos buscar Jesus, como os discípulos fizeram. Aquele que tem Jesus com ele na tempestade, como os discípulos, ele tem a certeza de que a tempestade ficará para trás e a portará em porto seguro. Ele encontrará um abrigo de Deus, um abrigo de Jesus. Amém? Essa segunda verdade acerca das tempestades que eu entendi nesse texto. Há uma terceira. Na tempestade, a fé é nossa aliada. Eu explico mais uma vez. Observe que os discípulos, ao pedirem o socorro de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez ao acordar foi fazer uma pergunta para eles. Por que vocês estão com medo? Interessante, né? De toda aquela dificuldade, o barco afundando, aqueles homens prestes a morrerem, afogados ali. Jesus é acordado, e a primeira coisa que Jesus, diante de toda aquela circunstância, toda aquela adversidade, Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? E na sequência, Jesus os acusa de homens de pequena fé. Por que Jesus tomou essa atitude, essa ação? Será que essa tempestade, a qual eles estavam vivenciando, seria por acaso? Ou viria ali para testar a fé daqueles discípulos? Tanto é que não é a primeira tempestade que é citada no texto. Lá em Mateus 14:31, também Jesus faz a mesma repreensão. Uma situação bem parecida. Talvez não com uma tempestade tão forte quanto esta aqui narrada no texto. E ele fez se reportando a Pedro.
Vamos lá, Mateus 14, 31. É o texto em que nós lemos, onde Jesus anda sobre o mar. Todos nós conhecemos esse texto. E no verso 31 diz assim, verso 30, para a gente resgatar um pouco o contexto. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Isso, Pedro, quando estava andando sobre as águas daquele mar, mar da Galileia, na verdade é um lago, né? Um lago muito grande. Estava ali caminhando para se encontrar com Jesus. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! Que coisa interessante, né? Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidasse? Mais uma vez, Jesus repreende a Pedro. E em meio a uma tempestade também. O que Jesus está querendo nos dizer, queridos? Que as tempestades, elas estão aí. Você lembra de João 17? Aquela oração que Jesus faz e diz assim, Pai, o Senhor me deu esses aí, eu estou indo para Ti, preparar lugar para eles, guarda-os do mal, de todas as coisas. Eu não quero que o Senhor os tome. Seria tão bom, né, quando a gente houvesse a nossa conversão, nós pudéssemos ser pinçados da terra, né, e colocados no lugar, no paraíso, e ficarmos livres, libertos desse mundo, dessa depravação. E quando eu falo depravação, eu estou me referindo à queda do homem, ao pecado, a esse mundo caído. Seria tão bom, né? Ser pinçado. Mas não, Jesus quer que nós fiquemos aqui para sermos proclamadores do seu evangelho, da sua graça, da sua salvação, da sua morte, da sua ressurreição, do amor grandioso de Deus, das eternas misericórdias de Deus para com o mundo, para conosco. Seria tão fácil ser pensado, né? Tirado desse contexto. Que maravilha. É por isso que Jesus faz aquela oração lá. Não faz isso não, Pai, deixa-os aí, mas guarda-os. Cuida deles, para que eles possam enfrentar essa tempestade, esses furacões, esses tsunamis, e permaneçam firme e inabalável, e cumpra a tua vontade, como filhos teus, como igreja minha, como minha noiva, proclamadores desse evangelho maravilhoso, desse evangelho santo, desse evangelho de resgate, de libertação, que nos tira do cativeiro, que nos mostra um esplendor de vida eterna, essa esperança da glória, de viver com Deus. Deixe-os aí, para que possam ser luz e sal a esse mundo contaminado, caído. Amém? É nas situações difíceis que a fé é testada. Vocês já perceberam isso? A fé é testada nas situações difíceis. E sabe quando a fé passa no teste? Passa nas tempestades. Quando a dúvida não prevalece, mas a confiança em Deus. É por isso que Jesus, nessas duas ocasiões, em que os discípulos estão ali em meio a uma tempestade no mar da Galileia, repreende todos eles.
repreendo no primeiro caso a todos, e mais especificamente a Pedro, e os chama de homens de pequena fé. É a fé que nos move à frente, que nos faz olhar para a cruz e nela prosseguir. É a fé que, no meio de um tsunami, uma fé em cujo sangue possa estar no nosso pescoço, nós caminhamos andando, crendo que Jesus está ao nosso lado e que ela é necessária, mas que nós não seremos abandonados, que Ele está com a mão estendida e que Ele está, no momento certo, Ele vai se levantar e vai repreender o vento. E vai repreender aquela turbulência. E no poder da sua voz, no Espírito Santo, a bonança vem, tudo se torna calmo, tranquilo, e volta ao mesmo estado em que Jesus estava dormindo naquele barco. Porque ele não estava vendo a tempestade, não estava sentindo a tempestade. Em que a tempestade está ali. Mas ele estava tranquilo. Não estava preocupado. Só os discípulos. Porque lhe faltaram fé. Faltaram a confiança em Deus. São as três verdades, queridos, que eu enxerguei nesse texto acerca das tempestades. E para finalizar, nós precisamos entender que as tempestades são pedagógicas. Ela não vem para nos destruir. Não da parte de Deus. Ela vem com a sua permissão. Ela não vem para nos destruir. Ela vem para fortalecer a musculatura da nossa alma. E eu gostei muito dessa expressão, porque ela foi dita certa vez por Hernani Dias Lopes. Ao tratar de uma outra situação no texto, as tempestades vêm para fortalecer a musculatura de nossa alma. Não sabiam os discípulos que a tempestade, que a tribulação era a provação de Deus, em razão do cumprimento da vontade divina para conosco. As tempestades enfrentadas com fé e com Jesus nos fazem passar por ela ilesas. Quando eu falo ilesas, não é que nós saiamos com alguns machucados, com algumas dores, com algumas dificuldades de relacionamento. Não falo ilesas, porque chegaremos ao lado, depois dela, passaremos por ela. E chegaremos lá depois, firmes, inabaláveis, em pé. E mais do que isso, chegaremos amadurecidos. Chegaremos mais pessoas. Cresceremos como homem, como aquele ser criado à imagem de Deus. Vamos fortalecer a nossa fé. Vai aumentar o nosso amor. Vamos enxergar as pessoas ao nosso lado como nosso irmão. E vamos amá-lo como a nós mesmos, segundo o propósito e a vontade de Deus para conosco. Sabe por que isso? Porque Deus está conosco todos os dias. É a sua promessa.
Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Eu e você, muitas vezes, às vezes não alcancemos essa verdade. Especialmente quando estivermos em meio a dificuldades, a circunstâncias adversas. Mas a palavra de Deus é verdadeira. E ela não volta atrás. É uma promessa do Senhor. Então Ele está conosco, está comigo, está com você. Ele não se aparta. Talvez os nossos olhos espirituais não estejam enxergando. Ou os nossos ouvidos espirituais não estejam ouvindo Jesus dizer: estou contigo. Caminha, mantenha-se firme. Olhe para o alvo. Persevere. Não desanime. Porque eu tenho poder sobre as ondas. Eu tenho um poder sobre os ventos. Eu tenho um poder sobre todas as coisas. E basta uma ordem minha. Amém? Eu vou repetir aqui o verso 27. E nós vamos estar concluindo essa nossa palavra. E diz assim o verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Igreja, quem é este? É uma pergunta para nós também. Quem aqui está numa tempestade? Quem está no deserto? Quem olha ao seu derredor, em meio a esse furacão, a esse tsunami, e não enxerga o porto seguro, não enxerga Jesus?